Oi pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Michele Cristina e esse é o canal Destaque Infantil. Hoje nós vamos compartilhar mais um pouco de materiais que podem estar indo no kit das suas crianças como atividades remotas para serem feitas em casa. Tá curioso? Quer saber mais? Então vem comigo pro vídeo. Bom, pessoal, o nosso vídeo de hoje eu vou trazer mais algumas sugestões para vocês de materiais, de propostas, de brincadeiras e interações que podem ser feitas em família, tá bom? Então, se você está com dúvida, quer mais sugestões do que pode estar trabalhando com as suas crianças nesse período, fica aqui no vídeo, já se inscreve, deixa um like, vai comentando aqui também o que você está achando e o que mais você quer saber ou quer de sugestões para estar trabalhando com as suas crianças, tá bom? Mais uma vez eu gostaria de lembrar que essas propostas foram mandadas para os meus bebês. Eu trabalho numa turma de berçário com crianças de 6 meses até 2 anos. É bastante variada as idades deles. Então, no primeiro vídeo, que essa é a parte 2, na parte 1 eu já falei um pouquinho para vocês como que foi pensado esse material, como que ele foi organizado e os materiais teóricos que eu utilizei para pensar cada uma dessas propostas, tá bom? Então corre lá, lógico, depois desse vídeo e dá uma conferida lá nesses materiais que me ajudaram nessa proposta que vai te ajudar muito também. Hoje eu vim trazer mais algumas, mas o que eu gostaria de lembrar para vocês que eu não disse no outro vídeo. A gente sabe que a gente está passando por um momento de pandemia, tem toda a questão do risco de transmissão do vírus, mas nós nos organizamos lá na unidade em pequenos grupos, a gente teve toda uma sala separada para cada educador, teve essa higienização feita com todos os critérios necessários, a gente fez a utilização de luvas, fez a higiene de todo o material e quando a gente entregou para as famílias, a gente fez um combinado com elas de quarentena do material. Então não foi disponibilizado logo de cara o material no dia da entrega. A gente entregou para as famílias e antes que essas atividades começassem com os nossos bebês, a gente pediu o prazo de 2 dias que as famílias deixassem esse material guardado, em local arejado, que pegasse um pouquinho de sol, até que pudesse ser desenvolvido com as nossas crianças, também pensando no cuidado com o contágio, que é muito importante a gente pensar também, tá bom? Então vamos lá para mais algumas sugestões. Então aqui eu tenho 2 folhas de cartolina, tá? Eu dobrei elas ao meio, eu não parti. É claro que não fica assim um layout muito bacana para mandar, porque fica um pouco as dobras, né, para as crianças. Mas foi a forma que eu encontrei de estar mandando esse material de uma forma organizada também que coubesse no kit, tá? Então aqui eu usei 2 folhas de cartolina, uma branca e uma amarela. Mais uma vez, gente, relembrando para vocês a importância da etiqueta e da organização do material. Nesse aqui, por exemplo, eu coloquei assim, materiais para a produção de verdadeiras obras de arte. Tá? Então aqui a gente sabe que os bebês eles ainda não desenham de maneira sistematizada, mas eles experimentam o material. E junto com esse daqui, eu mandei também esse kit aqui de materiais que a gente tem nas nossas instituições, né? Pelo menos na minha estava disponível para a gente estar mandando para as crianças. Aqui eu coloquei um kit de canetinha, que eu já utilizava com eles também nas atividades lá da unidade. Giz de cera, mas aquele gizão que é mais difícil, né, de quebrar, que eu também já tinha colocado nas propostas para elas. Coloquei tinta guache, que é algo que elas gostam e é importante nesse momento trabalhar com a tinta, com a textura e as cores. E daí, como a gente não tinha pincel suficiente, eu também não considero o pincel algo interessante para os bebês na faixa etária com que eu trabalho, eu mandei escovinha de dente, que a gente tinha bastante lá na unidade, que era para uso deles, mas que a gente não estava usando no momento, então eu mandei a escovinha
E cortei as buchinhas. A buchinha de banho, buchinha que a gente usa no nosso dia a dia, né? Que as meninas usam na cozinha também. Eu cortei em 4 e mandei junto, que daí já é 2 maneiras deles experimentarem esses materiais aqui para fazer a arte, tá? Então essa foi mais uma da proposta. Aqui a gente tem um projeto na nossa unidade que a gente deu continuidade esse ano, que é o de literatura. Então, como a gente não tinha livros suficientes e a gente fez na pesquisa um levantamento que as nossas famílias também não têm livros de literatura para os bebês em casa, e a gente querendo articular os 2 projetos com esse das atividades remotas, eu construí esse livrinho aqui, um livro bastante básico, ó, eu fiz com papel cartão, e aqui eu imprimi algumas imagens que é do cotidiano das crianças mesmo, que elas veem, que a gente conta história, que a gente canta música. Qual que é o intuito? E eu coloquei aqui, livro dos animais, para imitar, cantar, inventar histórias com esse daqui tia Michele, porque eu fiz um para mim para mostrar nos vídeos de orientação às famílias, mas coloquei o nomezinho de cada um deles para eles dentro do kitzinho, tá? Então, qual que é a ideia desse material aqui? É eles folhearem, falar o nome do bichinho, deles cantarem, dos familiares contarem histórias, tá bom? Trabalhar a imaginação, a oralidade, entre outras coisas mais, que daí conforme o nosso planejamento a gente vai dando os encaminhamentos, tá? Outro bacana também é o papel crepom, tá bom? Mas qual que foi o intuito de mandar esse tipo de material? Queria que as famílias tivessem a possibilidade de trabalhar com os bebês, além das cores, esse movimento de desembrulhar, né, de desenrolar esse papel crepom, trabalhar as cores, trabalhar a questão do movimento, porque eles vão correr, né, com esse papel que voa também como se fosse pipa. Então eu mandei aqui de cores variadas, de grossuras também, né, cortados variados também, para eles terem um pouco essa percepção. E coloquei assim, material para desembolar, fazer voar, puxar, amassar, fazer chover, juntar e ser feliz em família. Então aqui no kitzinho eu já vou dando uma ideia para a família do que é que pode ser feito. É claro que depois a gente tem todo o vídeo de orientação que a gente manda do que a família pode estar conduzindo de brincadeira com esse material com seus bebês. Aqui, outro material articulado também com a contação de história, com a literatura, que eu fiz para todos eles, foi o fantoche, né? Que na verdade não é bem o fantoche, é o palitoche. E aqui a gente tem, ó, hora de contar uma história para e coloquei o nome do bebê. Então aqui o que a gente tem? Fiz uma sacolinha de TNT, fiz de maneira bem simples, gente, mesmo, porque são 18 bebês na minha turma, né? Eu tenho auxiliares, 2 auxiliares, que também me ajudaram muito na confecção desse material. E só que a gente teve pouco tempo hábil para a gente confeccionar o material para o período inteiro do projeto, que daí vai ser até agosto que a gente vai desenvolver. Olha só que bacana! Peguei uma história que eles amam, que é a história dos 3 porquinhos. Imprimi da internet mesmo, ó, coloquei num palito e colei aqui. E junto, né, coloquei dentro do saquinho uma folha impressa mesmo, com a história dos 3 porquinhos para a família ler, né, ou ler e contar essa história para as crianças e brincarem com os palitoches. Bacana, né? Outro aqui, rapidinho, bolinhas, gente, essas bolinhas fez com jornal mesmo, revista, e a gente envolveu com papel crepom para ficar colorido e depois envolveu mais ainda com fita adesiva da Larga, porque daí em casa eles podem higienizar, pode brincar de várias maneiras. Porque a nossa vontade era de ter as bolinhas de piscina para todos eles, mas a gente não tinha quantidade suficiente para mandar. Então, que isso não seja impedimento para a gente proporcionar essas atividades para as nossas crianças. Então, aqui a gente confeccionou, tá bom? As bolinhas, eu mandei num kitzinho assim, que é a brincadeira de bola ao cesto. As crianças vão brincar com essas bolinhas e vão jogar num balde, numa bacia, num pote, no que a família tiver em casa para a gente poder trabalhar a questão da destreza, da força, da direção, entre outras coisas mais, que daí, como eu disse, vai depender da condição do planejamento que a gente der para essa atividade, tá? Olha,
Outro material bastante bacana que a gente tem nas nossas unidades são as fitas, né? Que a gente usa para pregar os cartazes, para pregar alguma coisa dentro da nossa sala e que eu utilizei para mandar para as famílias para fazer algumas atividades bem interessantes. Essa daqui, por exemplo, eu coloquei como material surpresa. Olha só, é a fita crepe. E eu vou deixar uma foto aqui para vocês verem a atividade que foi proposta com esse material, tá bom? Trabalha movimento de pinça. Se tiver mais cores também, a família tiver outros tipos de fita que der para pegar, para fazer essa atividade com o bebê, fica mais interessante ainda. Essa daqui é com fita adesiva larga e aqui eu coloquei um plástico mesmo desses aqui um pouquinho maiores, né, que a gente pode estar adquirindo. Esse daqui eu mandei para os meus bebês menores, porque é um material para experimentação com gelo, experiências com gelo. Então eu fiquei muito preocupada dos meus bebês queimarem a mãozinha, tá ali o contato com o gelo o tempo inteiro. Então eu sugeri o plástico e as famílias vedarem com a fita para que ele pudesse brincar ali com gelo, mas também uma atividade muito bacana e interessante de estar proporcionando para eles. Esse daqui eu coloquei o nome de envelope surpresa. Aqui eu dou alguns encaminhamentos para as famílias, né, de todo o cuidado com o material, o que precisa ser observado no momento que estiver conduzindo essa atividade com o bebê. E dentro, olha só, peguei dos materiais que a gente tem disponível na unidade, entre outros que a gente tem em casa também, e coloquei uma variedade, ó, esse papel micro-ondulado, coloquei papel laminado, papel crepom. Por que eu cortei eles dos mesmos tamanhos, gente? Para a criança ter uma percepção da questão das cores e visualmente ficar um material bonito. Para a gente não ficar pegando aqueles restos que já tá amassado, que já tá todo cheio de marcas e dá para a criança. Como eu falei, é muito importante que as famílias vejam da gente essa preocupação de mandar um bom material, de um material bem organizado, tá? Que eu coloquei folha sulfite de várias cores, sacolinha de mercado, coloquei TNT. Qual que é a ideia? Das crianças terem um contato sensorial com esses diversos materiais, tá bom? E por último, esse aqui, olha, eu fiz um saquinho, né? A gente colocou com um temazinho de fundo do mar, porque essa aqui é uma brincadeira de tampesca, tá? E o que vai aqui dentro? Aqui dentro a gente colocou tampinhas de garrafa PET. Pode ser de vários tamanhos, olha só, de várias cores. E o que as crianças vão fazer com esse material? Então a ideia é a família colocar uma bacia, um balde, a banheira das próprias crianças com água, colocar as tampinhas e com o uso de uma peneira, de uma colher, essas crianças fazerem essa pesca dessa tampinha. Uma atividade muito bacana que vai trabalhar concentração, coordenação motora fina, né? Até mesmo a questão da motivação da criança, sem falar que é uma atividade muito tranquila e que as crianças com certeza têm toda a capacidade de fazer, tá? Isso tudo foi organizado dentro de um saco, né? A gente organizou um saco colado com cola quente mesmo. A gente colocou o nome das nossas crianças de identificação. Vou colocar uma foto aqui para vocês também de como ficou esse kit todo montado e de como foi a entrega para as famílias, tá? O que eu posso dizer é que as minhas famílias ficaram bastante contentes, elogiaram bastante, foi muito gratificante ver depois a emoção delas em pegar esses kits, a curiosidade em saber o que estava dentro, o que vai ser feito. Então isso trouxe toda uma motivação para estar desenvolvendo esse trabalho de uma forma bastante tranquila, que tenha bastante interação e que as famílias se sintam as nossas parceiras, porque nós precisamos muito nesse momento. Sem dizer que assim, a parceria deles é muito importante para esse momento e a felicidade deles, que a gente precisa estar proporcionando também por estar passando por um momento que é bastante desafiador para todos nós. Tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessas dicas. Comentem aqui para mim o que vocês acharam de todas essas dicas, quais dessas você já tem usado, quais dessas ideias você também pensou, o que mais que você gostaria que eu tivesse discutindo aqui no canal, tá bom? Então comenta aqui. Se você gostou, deixe o seu like, que é muito importante saber se vocês estão gostando desse conteúdo. E você que não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para ficar por dentro de todo o nosso conteúdo aqui, tá bom? Um beijo para vocês e bom trabalho!